Então, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu estou gravando hoje que eu tive uma missa agora e como nesse período da pandemia as aulas estão gravadas, terminou a missa, o Douglas falou, vamos gravar lá a introdução do curso da cannabis medicinal. Então, a todos um grande abraço, saudações aos de perto e aos de longe. Nós vamos ter agora, nesta terça-feira, dia 26 de maio, será a 14ª aula da cannabis medicinal. Eu gostaria de dizer assim que é o terceiro curso que nós estamos realizando da cannabis. E todos os dias nós temos pessoas buscando informações da cannabis. E muitas pessoas buscam informação pelo testemunho de pessoas que estão usando o óleo da cannabis e estão se sentindo melhores na sua saúde. Realmente, a cannabis, como diz o grande médico Lair Ribeiro, ela ajuda em mais de 200 situações da saúde. Então é uma planta divina. Quando eu vejo pessoas falando mal da cannabis, com preconceito contra a cannabis. Olha, até eu escrevi aqui, que essa semana estava circulando pessoas falando, ligando que a cannabis é a mesma coisa que canibalismo. Olha, canibal. Eu vejo assim, eu falo assim, nossa, como a ignorância toma a mente, o coração das pessoas. Então a gente ouve esses absurdos, mas o mais importante é que a cannabis está ajudando crianças, jovens, adultos, idosos, e as pessoas agradecem. E todo esse trabalho da cannabis no Brasil e no mundo se deve principalmente às mães, às mulheres, aos homens corajosos, corajosas mulheres que vão enfrentando. Ainda esta semana fiquei sabendo me fugiu o nome dessa pessoa, que ela foi humilhada porque ela tinha o pé de cannabis em casa. E até a polícia, ele estava dizendo que ficou constrangida de ver a situação dele da saúde e ter que levar para a delegacia. Então nós temos ainda autoridades, governantes cegos diante de uma planta maravilhosa. Porque a cannabis ela é anti-inflamatória e ela vai ajudando a pessoa a ter mais energia, a ter mais força para vencer os momentos difíceis de quem faz o tratamento do câncer. Eu gostaria de dizer que quem faz uso do óleo da cannabis, eu estou repetindo isso porque é muito importante. A saúde é um todo. A pessoa que toma o óleo da cannabis tem que estar tendo mudanças nos seus hábitos alimentares, nas bebidas que consome. Eu já citei um caso aqui que virou até piada, né? Aquela pessoa que começou a tomar o óleo e voltou na médica falando que não deu nenhum resultado. Mas no final, essa jovem, ela disse, eu tomo 1 litro de coca por dia e não abro mão. Acabou o tratamento. Então quem faz uso da cannabis, a saúde é um todo. Eu até peço que quem vai fazer uso da cannabis, peça para a Denise, aqui está o telefone da Denise, 011 998347183. A Denise pode mandar para você mais de 50 cartas do curso de naturopatia. E ali tem uma lista de alimentos
que causam doenças, causam inflamações nas pessoas. Tem lá uma carta que chama Os 10 Passos da Saúde Preventiva, que são cartas que vão orientando essa saúde que é holística, holos do grego quer dizer o todo. Então, você que vai motivar alguém a tomar o óleo da cannabis, motive também que ela tem que ter mudanças de hábitos. Eu gostaria de dar uma palavrinha sobre o TCC. A nossa aula agora do dia 26, o TCC, nós vamos dar um prazo até o dia 10 de junho. Pediria que todos pudessem seguir era para ser até final de maio, mas com toda essa situação nós estamos estendendo mais 10 dias. Sabe que tem um médico lá de Recife, que ele está fazendo um TCC belíssimo. Ele está fazendo um filme da cannabis em literatura de cordel. Olha que coisa bonita. E dentro desse filme ele vai colocando testemunhos de pessoas sobre a cannabis. Está aparecendo assim, esses trabalhos do TCC, coisas maravilhosas, na dimensão religiosa, na dimensão terapêutica. Parabéns a todos que estão fazendo o trabalho do TCC. Mas que ninguém fique também estressado, hein, gente? Tem gente que às vezes fica estressada por causa do trabalho. Pelo amor de Deus, faça aquilo que você pode fazer no momento, tá bom? Muito em breve, a Gabi, a Denise, o Fernando e toda a equipe estará passando as inscrições para o 4º curso da cannabis medicinal. Quando é que vai ser o 4º curso? De agosto a novembro. E sabe que essa semana o Fábio Panúzio, eu acho que vocês se lembram do Fábio Panúzio, que trabalhava na TV Bandeirantes. Ele agora tem uma TV chamada TV Democracia. O Fábio Panúzio ganhou o prêmio ESSO, porque ele sempre fala, e é verdade, é a única TV que apoia 100% a cannabis medicinal. E ele fez um trabalho, ele teve em alguns países estudando, fazendo reportagens, e ele ganhou o prêmio ESSO por causa da cannabis. E o 4º curso, o Fábio prometeu para nós que ele vai transmitir também o 4º curso de novembro a dezembro pela TV Democracia. Quem gostaria de receber as aulas da cannabis, pode falar com o Fernando. O Fernando, o telefone dele é 011 94723 3377. O Fernando envia para você todas as aulas da cannabis, todas as 15 cartas que nós temos da cannabis. Gostaria de reforçar mais uma vez, você, na cidade que você mora, na vila, no jardim, no bairro que você mora, organize um grupo de pessoas, organize um grupo com as mães que têm filhos com autismo ou algum tipo de doença que a cannabis ajuda. Tome iniciativa. E também dentro desse trabalho é importante a gente partilhar as sementes. Todas as sextas-feiras eu ganho sementes e estou doando essas sementes. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, eu estou entregando sementes da cannabis medicinal. Plante na sua casa. Plante lá em vasos, vai plantando, vai aprendendo. Nós vamos ter em breve uma aula da extração, do plantio e assim por diante. Gente, nós estamos vivendo esse período da pandemia e é um tempo
em que a nossa consciência precisa avançar, crescer, com todo esse meio de tantas pessoas que estão sofrendo com dores imensas na alma, carregando uma cruz de sofrimento muito grande. Então eu peço assim, que nesse tempo, que cresça entre nós a solidariedade. Nesse tempo tem muita gente passando necessidades. A nossa comunidade está fazendo uma campanha de cestas de alimentos, mas você, onde você mora, na sua rua, na sua vila, no seu bairro, veja ali se você conhece alguém, se você pode ajudar a partilhar. Esse nosso curso da Cannabis, a gente pede que quem puder estar colaborando. Nós compramos os equipamentos para melhorar a transmissão. Então quem puder estar colaborando, fale com o Maurinho, 011 97265 4085. Então vamos então para a nossa 14ª aula. Coragem a todos, muita esperança, um beijo no coração. Boa noite, sou o Dr. Renan Abdala, falo de Curitiba, sou médico e membro da Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Sejam todos bem-vindos à 14ª aula de Cannabis Medicinal do 3º curso do Padre Ticão. Hoje falaremos um pouco sobre epilepsia e cannabis. Primeiramente, gostaria de agradecer ao grande Padre Ticão, que logo estou indo aí para São Paulo conhecê-los, a Gabi, o Fernando, entre outros que fazem possível esse projeto maravilhoso que tem nos trazido tanto conhecimento. Então, hoje falaremos um pouco sobre o que é epilepsia, diferença de convulsão e epilepsia, qual o mecanismo da epilepsia, quais os mecanismos de ações dos canabinoides frente à epilepsia, onde eles agem, né? Quais os principais fitocannabinoides que conhecemos até hoje que ajudam na epilepsia, que são benéficos. Muitos acham que apenas o CBD ajuda na epilepsia. Então, hoje vamos comentar um pouco mais dos estudos que têm saído ultimamente, que temos muitos outros fitocannabinoides. Inclusive, o principal não é o CBD, é um outro tipo de CBD, não é o canabidiol, né? Então, hoje no Brasil, temos mais de 3 milhões de brasileiros acometidos por epilepsia. Então, no Brasil, temos mais de 3 milhões de brasileiros que sofrem de crises epilépticas. Se estima que 1 a cada 100 pessoas. Quais são as causas, né, da epilepsia? Temos causas hereditárias, problemas pré-natais, infecções, algumas alterações pré-natais, problemas na hora do parto, geralmente falta de oxigenação, né, um parto muito prolongado. Temos traumatismos cranianos como causa, doenças neurológicas como acidente vascular cerebral, né, o AVC, neurocisticercose, que é aquela doença do porco. Temos também meningite como uma causa. E se estima que 50% das epilepsias não tem causa, né? Chamamos de idiopática, não se sabe a causa. Então, o que é epilepsia? É uma alteração temporária irreversível do funcionamento do cérebro, que não tenha sido causada nem por febre, nem por drogas ou distúrbios metabólicos, que já podemos classificar como crises convulsivas. Né? Por exemplo, quando a criança chega no pronto atendimento e ela teve uma convulsão por febre. Então, isso a gente chama de crise convulsiva. A crise epiléptica, por sua vez, é um transtorno neurológico causado pela hiperexcitabilidade das células cerebrais, ou seja, temos um aumento, uma superexcitação do cérebro. Pode ser por alterações iônicas a níveis neuronais, né? Temos a entrada de sódio, de cálcio, traz uma despolarização neuronal, o aumento de excitabilidade. Temos um descontrole dos neurotransmissores, né, sinápticos, como glutamato, que é o neurotransmissor excitatório, o GABA, que é o neurotransmissor inibitório. Então, a gente tem uma desregulação, certo?
Então, está muito ligado a canais iônicos também, a epilepsia. E quais são os tipos de epilepsia? Então, dependendo da região afetada, a epilepsia pode ser dividida em dois grandes grupos, né? As crises epilépticas generalizadas e aquelas que ocorrem focalmente, né? As crises epilépticas focais. Cada uma dessas duas são subdivididas em dois grandes grupos. Dentro das crises epilépticas generalizadas, temos a mais comum, a mais conhecida, que é a tônico-clônica, né? Que o paciente perde a consciência e cai, fica desacordado, muitas vezes pode ter salivação excessiva, né? Fica com o corpo todo rígido, depois as extremidades do corpo tremem, certo? Temos também dentro desse grupo das generalizadas as crises de ausência. Também é muito comum na nossa prática clínica. Então, a pessoa apenas ela está ali normal e como se tivesse um botão, né, um interruptor, e ela se desligasse por alguns segundos. E depois ela retoma o que ela estava fazendo a maioria das vezes. E não lembra dessa crise. Aí, dentro das epilépticas focais, nós temos a focal, sem alteração do conhecimento. Por exemplo, o paciente começa a tremer o olho, ou a língua, ou o braço, a perna, e ele está totalmente consciente. Temos a focal com alteração do conhecimento, o paciente tem essa crise focal, né, no braço, na perna, olho, língua, e ele perde a consciência. E temos a crise que inicia focalmente e depois ela vai para todo o cérebro. Então, o diagnóstico de epilepsia é dado geralmente quando o mesmo indivíduo ele tem mais de 2 convulsões, né? E podemos abrir mão de alguns exames. Na maioria das vezes é feito, né, o eletroencefalograma nesse paciente, quando tem logo a primeira, a segunda crise. E dependendo da indicação médica ou não, é feito tomografia de crânio ou ressonância magnética, né? Ou ressonância magnética. Geralmente para descartar uma epilepsia secundária, né? Por um tumor, por exemplo. Então vamos falar um pouquinho mais do mecanismo de ação da epilepsia e um pouco do sistema endocannabinoide. Então, como a gente já veio falando, né? É muito dessa ativação excessiva de sincronização dos receptores neuronais, né? E em casos severos pode causar até neurodegeneração. Então, cada crise convulsiva que o paciente tem, quanto mais crise, mais tempo, mais se degenera, tem como se fosse uma morte, né, de neurônios. Então, frequentemente, essa forma de ativação neuronal se inicia no hipocampo e na amígdala. E sabemos que na região cerebral, nesses campos específicos, temos muitos receptores CB1. É bem abundante o receptor CB1 no cérebro. Então, o que sabemos dos endocannabinoides nesses receptores, tanto o THC como o CBD, é que ele dá limita a propagação da atividade neuronal. Então, ele não deixa esse neurônio se degenerar, né? Então, ele deixa ele mais forte, não deixa que ele se degrade. Então, falando um pouquinho mais aqui do mecanismo de ação, né, da epilepsia do sistema endocannabinoide. Então, como já havíamos dito, a epilepsia resulta de uma ativação excessiva dos diversos neurônios, né? Em casos severos, pode causar neurodegeneração. O que é isso? É morte neuronal, né? O paciente fica muito tempo ali convulsionando, tem muitas crises, e isso acaba matando neurônios. Então, geralmente, essa forma de ativação neuronal se inicia no hipocampo e na amígdala. E nessas regiões do cérebro, nós temos muitos receptores CB1. A gente sabe que o receptor CB1 é bem abundante no cérebro. Já vamos mostrar aqui uma imagem deles. E a ativação desses receptores endocannabinoides, né, ou THC, causa inibição pré-sináptica, o que limita a propagação da atividade neural. O efeito anticonvulsivo do CBD, a gente ainda não sabe ao certo, mas o que sabemos até hoje é que ele não ativa diretamente o CB1. Né? Ele não é tão ligado ao CB1, o CBD, né? Ele é antagonista ao CB1. Então, a gente sabe que ele ajuda na convulsão, na crise epiléptica, através de mecanismos indiretos. Já vamos comentar certinho sobre esses mecanismos. Então, ele remove
hidrólise enzimática, né? Ele remove o que está em excesso, ele não deixa se degradar a anandamina, né? Que é um canabinoide endógeno do meio extracelular. E temos também a função neuroprotetora. Como a gente viu, muitas vezes pode ser, essas epilepsias causam neurodegeneração, então os canabinoides eles dão um processo de proteção neuronal, né? Eles evitam o excesso de liberação de glutamato e a entrada de cálcio nos neurônios. Aqui tem um pouquinho, né, do sistema endocannabinoide, podemos ver como é bem abundante o CB1 no cérebro, né? E geralmente o CB1 é o que abre ele, a chave para ele, como está aí bem explicadinho, é o THC. Aí temos também falando um pouquinho do CBD e do CBN, já vamos falar também do CBN. Então sabemos que o CBD ajuda na epilepsia, não é diretamente através dos receptores CB1, como se pensava antes. Então a gente já sabe que é indiretamente, através dessas quebras enzimáticas, dessas neuroproteções, questões de anandamina. O que são esses fitocannabinoides, né? Por que muitas vezes a gente prefere o óleo full spectrum, né? Nós que estudamos bastante a cannabis, estamos bastante nesse meio, por que a gente prefere os full spectrum? Não o CBD isolado, né? Como muitos preferem e muitos usam para a epilepsia. Então, o que é um composto full spectrum? Full spectrum quer dizer que a gente pega todos os compostos da planta, né? Seja ele canabinoides, terpenos, flavonoides. Então, existe mais de 550 compostos na planta. E temos mais de 100 fitocannabinoides. Dentre eles, o delta-9 tetrahidrocannabinol, que é o THC, e o canabidiol, que é o CBD. Sabe-se que os dois são psicoativos, porém, só o THC é psicotrópico, né? Trazendo aquela sensação de euforia, né? O que muitos dizem, né? Aquela onda, chapação. Então, esse poder é do THC. Porém, os dois são psicoativos porque também agem no sistema nervoso central, né? Então, vamos voltar um pouquinho do que eu já havia falado, né? Sobre o CBD, né? Descobertas recentes, então, descobrir que o mecanismo de ação anticonvulsivante do CBD não tenha sido totalmente elucidado ainda, né? Por quê? Conhecemos muito pouco ainda do sistema endocannabinoide, até mesmo dos fitocannabinoides, né? Ultimamente temos visto algumas descobertas de novos fitocannabinoides e também não sabemos completamente como é o sistema endocannabinoide, né? Alguns dizem que não conhecemos nem 50% dele ainda. Então, o CBD, a gente sabe que tem baixa afinidade, né, pelos receptores endocannabinoides, é possível modulação indireta desses receptores através do bloqueio da quebra da anandamina, né, como a gente havia dito. Outras formas indiretas também que eles agem pode ser através dos alvos adicionais, né, que inclui a ativação do potencial receptor transitório vaniloide tipo 1, ação antagonista, né, no GPR55, direcionamento de canais de sódio anormais, os bloqueios dos canais de cálcio do tipo T, modulação dos receptores de adenosina, modulações do canal seletivo de ânion dependente de voltagem e modulação da liberação de fator de necrose tumoral alfa. Então, através desses mecanismos, o CBD age atuando na epilepsia, não diretamente através do receptor CB1. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho um estudo aqui que fizeram, né? Um resumo das evidências científicas atuais sobre o canabinoide, canabidiol, no que diz respeito à sua relevância para a epilepsia e outros distúrbios neuropsiquiátricos. Então, vou mostrar um pouquinho Hoje já se sabe, né, que tanto o THC quanto o CBD ajudam na epilepsia, tem seu poder frente à epilepsia, né? Apesar de ter muito poucos estudos ainda sobre o THC, né, porque fica um pouco limitado pelo seu princípio psicoativo, né, psicotrópico. Aqui temos algumas fontes, né, depois a Gabi vai disponibilizar aí no YouTube para todos. Então aqui vamos mostrar alguns dos principais fitocannabinoides, né,
Isso aqui é um teste feito em animais, né, que têm convulsões e epilepsias. Então, temos o delta-9-THC, né, que é o principal psicotrópico aí que dizemos. Porém, por esse THC, isso é uma pergunta muito comum, né? A gente vê muito as mães questionam muito os pacientes. Nossa, doutor, mas você vai usar um óleo full, um óleo que tem THC, meu filho não vai ficar chapado, né? Não vai ficar com a pupila dilatada. Já ouvi falar que fica, o médico mesmo já falou. Então, quando a gente usa um óleo full spectrum, geralmente 0,-, 0,3, 0,2 de THC, estamos usando esse óleo não tanto pelo efeito do THC em si, mas o efeito de todos esses fitocannabinoides que contém na planta, né? Essa sinergia, chamamos de efeito comitiva, né? Então, acaba que quando usamos um óleo rico em CBD com esse tanto de THC, esse full spectrum, assim, com menos 0,3 a 0,2, temos uma grande proteção, a gente se sente bem seguro, porque, acho que mais para frente a gente vai comentar aqui um pouco, o CBD, ele acaba que ele protege um pouco a gente os receptores desse princípio psicotrópico do THC. Então, se temos bastante CBD com um pouquinho de THC, a gente está usando isso mais para ter uma sinergia, né? Para que todos os compostos atuam de forma, né, junta ali, eficácia no sistema endocannabinoide, regulando o que precisa. Além de ter, né, ou muitos outros compostos, como vamos citar aqui agora. Tá bom? Então, aqui temos aqui um quadro que diz que o THC ajuda bastante no ataque generalizado e na epilepsia do lobo temporal. Aqui tem um estudo também com um agonista sintético, né, de CB1. Também se mostrou eficaz, porém é sintético, né? Aqui temos um antagonista de CB1 sintético. Ó, não se mostrou eficaz. E além de não ser eficaz, ele é pré-convulsivo, então ele pode causar convulsão. Só se mostrou eficaz na epiletogênese, né? Então aqui temos o THCV, que é o delta-9-tetrahidrocannabivarin, né? Que por ter esse Vzinho no final. Vamos ver que esses são muito importantes na crise convulsiva, nas epilepsias. Então, esse THCV ajuda muito na apreensão generalizada, tá? Agora, o CBD, o canabidiol, muito benéfico também, ataque generalizado, convulsões do lobo temporal, status epilépticos, crises parciais com generalização secundária, então é muito benéfico. O CBD. Até mais que o THC, né? Agora, esse acredito que seja o principal fitocannabinoide na epilepsia. Geralmente ele é encontrado em pequenas quantidades nesses óleos, né? Tem algumas plantas que tem mais, outras não. Temos alguns óleos importados que a gente já vê citando bem, né? Olha, até mesmo no rótulo já vem esse CBDV um pouco mais abundante, né? Que é o cannabidivarin, né? Que é o CBDV. Hoje ele é o mais eficaz na questão das crises epilépticas, né? Ataque generalizado, convulsão do lobo temporal, status epilépticos, crises parciais com generalização secundária, crises parciais também com generalização secundária, se repete. Então, ele é muito benéfico, o CBDV. Inclusive, tem alguns óleos importados que já vêm mensurando uma quantidade um pouco a mais do CBDV. Temos também o CBN, né, que é o cannabinol, já está se mostrando muito eficaz também. Ataque generalizado, né? E temos também o CBG, que não está aqui nessa tabela, mas a gente sabe também que vem se mostrando muito eficaz. Então, por que eu quis trazer essa tabelinha? Para a gente entender um pouco mais os canabinoides, né? O que já temos de estudos que já mostram eficácia frente à epilepsia. Então, por isso que gostamos tanto dos óleos full spectrum. Além de ter toda essa sinergia, ele possui esses compostos que vão ajudar na epilepsia. Diferente de um óleo isolado, por exemplo, que tenha só CBD, né? Só o canabidiol. Então, a gente acaba perdendo alguns dos outros efeitos da planta. Então, aqui agora vamos comentar um pouco alguns estudos que eu trouxe, né? Quais são as principais crises, né, epilépticas refratárias de difícil controle?
Então, as duas mais conhecidas, né, são a epilepsia, né, a síndrome de Lennox-Gastaut, né, e a síndrome de Dravet. Então, essas duas são as principais e são muito estudadas hoje, né, frente à cannabis, pois a maioria das medicações não são efetivas. Tem essa característica de ser bem refratária. Temos outras também epilepsias de difícil controle que conhecemos, né, como, por exemplo, a síndrome de West, né, que a gente vê muito na prática clínica. Os pacientes nos procuram bastante também pela síndrome de West. Então, vamos lá. Esse estudo aqui de epilepsia com Lennox-Gastaut foi um duplo cego randomizado, tá? Pegou 225 pacientes. Idade média, idade entre 2 e 55 anos. Esse estudo foi feito com CBD isolado, tá? Então, acreditamos que podemos ter uma redução ainda maior do que esses valores. Tá? Já tem alguns estudos novos aí no PubMed e tudo, mas nada muito, não quis colocar tanto aqui para a gente. Então vamos lá, dose de 10 a 20 miligramas por quilo dia, durante 14 semanas. Quais foram os resultados? Então tivemos uma redução da frequência das crises com 20 miligramas dia de mais de 41%. Então foi um tanto bem importante, lembrando que é CBD isolado. Pacientes com 10 miligramas de quilopeso dia tivemos uma redução de 37,2% nas crises, certo? E no placebo tivemos uma redução com 17,2%. Quais foram os efeitos colaterais, né? Visto nesse estudo e também que a gente costuma ver um pouco na prática clínica: sonolência, diminuição do apetite. Então, CBD, geralmente em doses muito altas, ele acaba inibindo um pouco o apetite. Dá sonolência e inibe o apetite. Pode ter um pouco de diarreia, tá? E podemos ter um aumento das aminotransferases no fígado, né? São enzimas hepáticas. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco das interações medicamentosas, desse aumento das enzimas hepáticas e da importância da gente fazer exames laboratoriais de rotina, né? Ter algum médico acompanhando. Porque muitas vezes a gente vê muito aí, né? Paciente que toma óleo consegue um óleo artesanal ou produz em casa e toma esse óleo por 1, 2, 3 anos, muitas vezes sem nem fazer algum exame de sangue, porque acha que é totalmente seguro. Então, não é bem assim. A gente precisa ter um acompanhamento, precisamos fazer um exame de rotina, né, 1, 2 vezes por ano. Entender das interações medicamentosas, aonde agem os canabinoides, aonde a medicação que o paciente está tomando age, que muitas vezes esses anticonvulsivos são mais ou menos na mesma via, né, de ação ali. Então, acaba que aumenta o metabolito, excreção, né, a gente acaba excretando mais esse metabolito. Então, é importante ter um controle. Já vamos comentar sobre isso. Então, esse estudo aqui foi sobre Lennox-Gastaut, né, que é uma epilepsia refratária. Temos também aqui a síndrome de Dravet. Esse estudo foi feito com 120 pacientes também, entre 2 e 18 anos, doses de 20 miligramas quilopeso dia, também por 14 semanas, tá? Tivemos uma redução mais ou menos parecida, né? Lembrando também que é com CBD isolado, tá? Talvez poderíamos ter uma redução ainda maior. Como foi a redução das frequências das crises? Então, quando usamos 20 miligramas quilopeso, tivemos uma redução de quase 44%. Placebo, 21%. E 5% desses pacientes controlaram 100% das crises epilépticas, diferente da síndrome anterior que tínhamos visto. Não teve nenhum que controlou 100%. Tá? Lembrando que é um óleo isolado, CBD isolado. Vamos falar um pouco dos efeitos colaterais, né? Dos canabinoides aí também. Aqui fala ainda da síndrome de Dravet, que tivemos. Geralmente os efeitos colaterais da cannabis, eles são bem tolerados pelo paciente, né, como a gente já sabe, e são rápidos, né, não costumam demorar muito. Então, sonolência 36%, diarreia 31%, diminuição do apetite 28%, fadiga 20%, febre 15%, vômitos 15%, o paciente ficou um pouco mais letárgico 13%, infecções do trato respiratório 11% e convulsões 11%.
Muitas vezes, esses efeitos colaterais têm a ver com interação medicamentosa, tá? Já vamos comentar sobre isso também. Então, aqui eu trouxe mais um estudo para vocês, né, de epilepsia. De novo, falando do Lennox-Gastaut, que essa é a síndrome, é uma das síndromes mais estudadas pela cannabis, né? Frente à cannabis medicinal, pois é muito, muito refratária mesmo às medicações disponíveis. Esse estudo aqui já foi com 171 pacientes, tá? Tivemos uma redução de 44%, tá? Com 20 mg quilo peso dia de CBD isolado e 22% em placebo. Aqui verificamos como efeitos colaterais, né? Sonolência, diminuição do apetite, diarreia, febre e vômitos. Esse estudo, ele recomendou, né, que a gente viu a postologia, eu não coloquei aqui, mas ele fez teste de função hepática 2 semanas após o início da terapia e 2 semanas após cada aumento da dose. Por exemplo, estava em 5, foi para 10, já repetiu o exame depois de 2 semanas. Subiu para 10, repetiu de novo os exames depois de 2 semanas. Quando subiu para 20, após 2 semanas, repetiu o exame de laboratório. Na prática clínica, isso é muito difícil, né? Fazer um exame tão precoce assim, né? Eu costumo fazer em média de 6 meses aí, né? Com os meus pacientes. Dependendo muito também das medicações que toma, né? E do estado geral dele. Então, vamos falar um pouquinho agora das interações medicamentosas, que é muito importante. Dados sugerem que o CBD atua como inibidor enzimático das isoenzimas do citocromo P450. Por esse motivo, a coadministração de canabinoides com outros medicamentos, indutores ou inibidores do citocromo, deve ser iniciado com cautela. Então, na verdade, sempre, né, a gente sempre costuma iniciar a cannabis com cautela, sem muita pressa, começando por poucas gotas, 1, 2 vezes ao dia, né, subindo as gotas a cada 2, 3 dias, dependendo do critério médico. Tem gente que sobe a cada semana. Então, sempre com cautela, começar devagar, deixa o paciente ir se acostumando, não teve efeito nenhum, vai subindo aos poucos, né? Também aqui, ó, muito importante conhecer a farmacocinética dos medicamentos que o paciente toma para ajustar a dose, porque muitas vezes a gente inicia a cannabis, vemos efeitos colaterais como irritação, muita sonolência, e o paciente ainda não está num efeito ótimo, né? A gente quer mais da cannabis, então começamos a diminuir algumas medicações dele e subimos a cannabis. Então isso é bem comum, né, no nosso meio. Isso é um pouco complicado às vezes também porque o paciente já chega no consultório, né, querendo muito tirar as medicações, diminuir as medicações. Então é sempre bom ter uma relação médico-paciente, médico-familiar muito boa, explicar bem isso na consulta, né, que a gente entende os pacientes, que também a nossa vontade também é diminuir as medicações ou retirá-las, mas que nem sempre isso é possível. E que se vamos tentar, não é agora, tem que ser com cautela, né? Devagar, retirando aos poucos, escolher bem qual medicação tirar. Então, muitas vezes o paciente, o familiar, tira a medicação de uma vez e nem avisa, né, o médico. Então, isso não é bom. Devido à falta de experiência com medicamentos à base de cannabis, ainda pode existir interações não descobertas e não mencionadas até o presente momento. Sabemos que muitos estudos da cannabis ainda, né, é tudo muito antigo, né, já se usa cannabis há muito tempo, muitos anos. Porém, tem muita coisa ainda que a gente não sabe. Tanto do sistema endocannabinoide, tanto dos fitocannabinoides, né, das ações de cada um, das interações medicamentosas. Diferentes medicamentos à base de cannabis podem apresentar diferentes razões de concentrações de canabinoides, o que pode alterar as interações medicamentosas, né? Então, depende muito do óleo, da planta. Então, a gente tem que estar bem familiarizado com o produto que a gente usa, com o que é. Ok? Aqui vamos falar um pouquinho das interações medicamentosas, né? Vamos citar principalmente os anticonvulsivantes, porque estamos falando de epilepsia. Aumento da concentração e aumento de alguns anticonvulsivantes, né? Então, o que a gente sabe hoje? Olha, o clobazam interage muito com a cannabis, né? Muito, muito.
Então, muitas vezes o paciente toma clobazam, a gente tem que diminuir porque ele fica um pouco irritado, ele não se sente bem quando a cannabis e clobazam, então a gente tem que ir diminuindo, ok? Topiramato, carbamazepina, né, fenitoína, L-carbamazepina. Então aqui vamos citar de novo clobazam, aumento das concentrações de clobazam. 77% dos pacientes que tomaram clobazam, que estavam tomando clobazam aí, junto com o cannabis, tiveram sonolência, atáxia, irritabilidade, né? Sintomas aliviados com a redução da dose de clobazam. Então, sempre o médico tem que estar bem atento quanto a isso, os pacientes, né? Porque na hora do tratamento com cannabis depende muito também dos familiares do paciente, ele tem que relatar tudo que ele sente bem certo, como está sendo, né? Para a gente ver bem as interações, o que está acontecendo, ver se aumenta uma dose, ajusta. Então, é tudo. A cannabis sempre. O paciente tem que estar a gente tem que estar no acompanhamento próximo, principalmente no primeiro, segundo mês, né? Até o paciente entender todo o tratamento, conhecer o seu corpo, a cannabis, como ela age. Então, é bem importante, né, esse acompanhamento. O que a gente vê muito que não está aqui nessa interação medicamentosa é com benzodiazepínicos. Na prática clínica, vemos muitos problemas também com os benzodiazepínicos, né? É algo, muitas vezes temos que diminuir mesmo. Alguns antipsicóticos também a gente vê muita interação, certo? Aqui, por exemplo, cita o que mais? Vamos ver. Anfetaminas, né? Mas não. Opioides, então, a gente sabe que interage muito bem com os opioides, né? Os fitocannabinoides, CBD, THC. Muitas vezes os pacientes que tomam opioides, né, que não vem ao nosso caso, precisam de doses mais altas de THC. Aqui citou algo do propanolol, pois ele reduz o efeito de euforia da cannabis, né, aquela taquicardia, essa palpitação. Então, muitos pacientes fizeram um teste com propanolol dando um pouco antes de consumir a cannabis e não houve aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, né? Ok? Isso em indivíduos saudáveis. Ok? Aqui agora eu vou dar algumas orientações, né, sobre epilepsia, sobre as crises, na hora das crises, por exemplo, muitos acham que na hora que o paciente está tendo a crise, temos que tentar segurar a língua dele, colocar alguma borracha na boca para não morder a língua, ou não engolir a língua. Então, existem vários mitos sobre essa parte na hora das crises convulsivas, que a gente vai citar um pouco aqui. Então, o certo, não tem que colocar nada na boca do paciente, não tem que tentar segurar a língua, senão isso vai machucar seu dedo, vai fazer com que ele corte mais a língua. Aqui vamos passar, aqui temos uns slides das recomendações. Então, primeiro a gente coloca o braço do paciente, como se fosse no contralateral, né? A mão no ombro contralateral. Pegamos o joelho desse paciente e passamos por cima também do outro joelho, deixando ele já numa posição lateralizada. Por quê? Muitas vezes esse paciente está salivando muito, né? Então a gente coloca ele de lado. Terceiro passo, a gente tenta erguer um pouco, né, o queixo dele, não deixar ele tão fechado aqui, porque isso atrapalha a via aérea, a passagem do ar, e pode dar mais cianose, mais dificuldade, né, falta de oxigênio para esse paciente. Então, o terceiro passo é sempre tentar erguer um pouco o pescoço do paciente, né, tomando o devido cuidado com a cervical. E se esse paciente estiver salivando muito, tentar tirar um pouquinho ali da boca dele, né. E o quarto passo é esperar sair, né, esperar que esse paciente saia da crise. Geralmente essas crises, né, nas mães, as primeiras vezes assustam muito, a gente vê muito no PA chegando. Eu que trabalho na pediatria, né, a gente que trabalha na pediatria, é algo bem comum, né? Então, traz ali uma angústia muito grande para a mãe, um medo muito grande, né, as primeiras crises convulsivas. Eu vou pedir para a Gabi colocar aqui para a gente um vídeo de um paciente, né, de uma paciente que está tendo crise convulsiva e usa um spray nasal de resgate, né? Esse spray nasal é da Braça Esperança, né? A ONG que temos lá em João Pessoa, na Paraíba, e tem ajudado muitas famílias na questão das convulsões, né? E esse spray é algo bem bacana que eu quero colocar para vocês. É o sprayzinho de resgate, tem bastante THC. E a Gabi vai mostrar aí para vocês, tá bom?
Outra coisa que eu queria comentar é sobre o período pós-ictal, né? Desses pacientes que convulsionam. Geralmente, após a convulsão, muitas vezes o paciente convulsiona e a mãe leva a criança no carro, a criança meio desacordada. Nossa, doutor, ele estava convulsionando, agora está assim. Será que está tudo bem, né? Como que está? Então, esse é o período pós-ictal, né? Um período que a criança, depois dessa excitabilidade excessiva, o corpo cansa um pouco, então dá meio que diminui bastante essa questão do paciente. Ele fica bem sonolento, bem molinho, muitas vezes está super hipoativo, né? Fica totalmente molinho. Mas você vai ver, o coraçãozinho está bem, está respirando bem. Então, esse é o período pós-ictal, tá bom? Então, obrigado, gente. Espero ter contribuído, tá, com vocês. E para mim é um grande prazer, tá, estar aqui participando do curso com o Padre Chicão. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.